Olá, amigas e amigos do ICL, bom dia, é um prazer recebê-los. Meu nome é César Calejon. A gente vai estar junto na manhã de hoje até as 9 da manhã. Lembrando que a gente vai estar nesse formato remoto até o dia 6 de janeiro e no dia 9 a gente retorna às atividades normais do ICL. Prazer estar com vocês hoje. Hoje quero aproveitar também para pedir que vocês deem like, para isso ajuda a ressonância do material. Então, as pessoas que chegam nesse momento à nossa live, por favor, deem o curtir de vocês. E hoje eu vou conversar nesse momento com o Pedro Pontual. O Pedro, ele é presidente da Anesp e ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Então, a gente vai trazer o Pedro aqui para a conversa. Pedro, obrigado, querido, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar com você e seja bem-vindo ao ICL Entrevista. Bom dia, César. Muito obrigado pelas boas-vindas. O prazer é todo meu de estar aqui. Essa comunidade do ICL é fantástica, é uma delícia para a gente se informar e para a gente debater os temas da atualidade. Então, eu que agradeço aqui a abertura de vocês e o convite para a gente conversar. Obrigado, querido. Pedro, eu quero começar, tem um sem número de temas aí que eu quero aproveitar a tua presença para explorar, mas tem algo que está muito em voga nesse momento, sobretudo pelo risco que oferece e o que a gente viu ao longo dos últimos dias, que é o aspecto do terrorismo no Distrito Federal. A gente viu ao longo das últimas semanas atos estarrecedores, as pessoas destruindo a propriedade, queimando o ônibus, tentando aquela cena dantesca de tentar jogar um ônibus em chamas em cima de um viaduto. Felizmente aquilo não se concretizou, porque poderia ter resultado efetivamente na morte de alguém. E, mais recentemente, ao longo dos últimos 2, 3 dias, a gente viu aí os fundamentalistas bolsonaristas tentando explodir um caminhão-tanque na região do aeroporto de Brasília. Então, a gente tem aí essas cenas se desdobrando ao longo dos últimos dias, das últimas horas, para todos os efeitos nesse instante. E eu gostaria de começar a conversa contigo por aí. Como é que você avalia o que está acontecendo? Qual a necessidade de alguma forma, para muito além, eu venho insistindo muito nisso, para muito além de prender os perpetradores, imputar as devidas responsabilidades para as pessoas que patrocinam, para os ideólogos, para as pessoas que, de alguma forma, estimularam esse processo de uma forma tão veemente ao longo dos últimos meses. Como é que você avalia isso, essa situação toda, querido? Por favor. César, eu acho que essa é uma boa provocação para a gente pensar em que ponto chegamos. Porque realmente o terrorismo é uma coisa tão distante da gente. A gente via as coisas acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e vê o horror que é o terrorismo, né? Porque a ideia do terrorismo é criar o terror, é fazer com que as pessoas tenham medo, porque a qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer pessoa pode sofrer, pode ser morta ou ficar gravemente ferida. E agora a gente tem isso dentro da nossa casa, que é o terrorismo doméstico feito por brasileiros contra brasileiros. E eu não sei, a gente ainda não tem sequer, acho que, o estofo psicológico ou cultural para entender ou lidar com isso. Então, é muito desagradável que a gente tenha chegado no ponto em que o brasileiro, conhecido como um povo cordial, que tem fortes comunidades, que tem todo um traço cultural alegre, agora está se deparando com o ódio se tornando o que vai acabar vendo trocadilho, mas uma explosão de ódio, né? Porque foi o que aconteceu durante os últimos 4 anos. A única política pública que de fato aconteceu foi esse fomento ao ódio. E,
E agora a gente vê, me parece que as pessoas que estão por trás desses atos, até o momento, a sensação que dá é a diferença que existe na ação dessas pessoas, que eu acho que é muito mais parecido com os terroristas domésticos dos Estados Unidos, por exemplo, dos supremacistas brancos, como o Tim McVeigh, que tentou explodir um prédio com uma van cheia de explosivos. Eu acho que é um terrorismo de quem se sente no direito de criar essa ameaça, porque está sendo ameaçado na sua... Acho que nos seus privilégios da sociedade. Pelo menos essa leitura que eu faço, talvez seja uma leitura incompleta, mas são homens brancos com dinheiro, né? Você não está vendo não é uma rebelião popular, não é uma demanda reivindicatória de uma pauta de direitos, né, que chegou aos extremos e que, portanto, perderia a sua própria legitimidade. Não, é gente que realmente se entende no direito de fazer isso porque acha que está confrontando algo que seria ainda pior, e ela cria um mecanismo interno de justificação. Então, eu não sei, eu acho que ainda é uma parte desse surto coletivo que o país está vivendo e que, inclusive, fica fazendo um contraponto à realidade, né? Pessoas que vivem, de fato, numa realidade completamente paralela. Pedro, e como é que você avalia, querido, essa questão? Porque, veja, em momentos dessa ordem, essa pelo menos é a minha avaliação, e é isso que eu quero discutir contigo. A gente vai... Essas pessoas, elas estão sendo utilizadas como bucha de canhão. É um termo bastante simples, elas estão sendo usadas como lança para avançar interesses que a gente sabe que são políticos e de diferentes ordens, muito por conta de defender o governo que foi derrotado legitimamente nas urnas. Agora, a gente sabe que existem figuras políticas que estão, ainda que sejam através do silêncio, catalisando esse tipo de iniciativa. A gente sabe que existem empresários que estão patrocinando essa iniciativa. A gente sabe que, no limite, pelo menos, existem instituições que estão coniventes, para dizer o mínimo, com esses atos. A gente sabe que existem ideólogos e influenciadores que vêm estimulando esse processo ao longo dos meses. Qual a importância, na tua avaliação, de, para muito além de prender essas pessoas que são as pontas de lança que estão sendo utilizadas como bucha de canhão, a gente seja capaz de imputar as devidas responsabilidades para todo o ciclo, para todas as pessoas que fazem parte dessa estrutura? Tem aquela... acho que se tornou até uma frase famosa, né? Follow the money, que você vai atrás do dinheiro, você consegue encontrar a estrutura por trás disso. Eu acho que eu quero crer que esteja havendo algum tipo de investigação nesse sentido, e que, agora, as investigações, né, a gente está muito acostumado com aquelas prisões espetáculo, que manda prender, chega a polícia e prende, leva a pessoa para a cadeia e, em casos específicos, se a nossa legislação permite, né, a prisão preventiva e temporária, eu acho. E eu acho que, se existe um momento em que isso justificaria você fazer uma prisão preventiva para desmontar um ato terrorista, e, inclusive, a legislação brasileira foi acomodada por uma pressão internacional, por uma pressão do setor financeiro internacional, para a gente descrever o que é terrorismo, para a polícia ter legitimidade de agir com relação a atos preparatórios de terrorismo. Seria interessante saber se essas pessoas que estão sendo presas agora, as poucas pessoas que estão sendo presas por flagrante, estão sendo enquadradas nesses termos, né? Porque eu acho que não tem como usar um outro descritivo. A gente está vivendo um surto de terrorismo doméstico e me parece que a própria imprensa não quer usar o tema, não quer usar o termo,
a sensação é que tem é uma permissividade com essa agressividade de extremismo conservador, que também eu acredito que acaba dando vazão. Mas, de fato, é difícil entender hoje quais são as linhas de ação que as autoridades policiais estão tomando de forma preventiva, porque uma coisa é você ter quem está fazendo a segurança do presidente eleito, Lula, a segurança da posse, que tem um foco muito específico. A outra coisa, que é o momento da posse, enfim, é esse agora. A outra coisa é a segurança pública como uma instituição mesmo que tem garantia de segurança da população geral e que não está acostumado a lidar com isso. E, pelo que a gente pôde ver aqui em Brasília, a gente até tem dúvidas se de fato houve qualquer tentativa de coibir tantos atos que você mencionou daquele dia, como mesmo está fazendo um policiamento mais ostensivo, fazer, de fato, mobilização de homens para os lugares que pareçam ser mais vulneráveis, né? Aeroporto é área federal, então talvez seja algo de competência da Polícia Federal, mas o resto da cidade é feito pela segurança do Distrito Federal, que, aliás, recebe todo ano um aporte da União por conta desse fato de que a segurança do Distrito Federal também se reveste da segurança do próprio governo federal, sobretudo ali daquela região da Esplanada. É muito ruim a gente não ter autoridades hoje que estejam fazendo um tipo de fala dissuasiva, um tipo de fala orientar, acalmar a população. O máximo que a gente teve foi a Polícia Civil do DF falando que teria sido uma tragédia, pelo menos que tenha me chamado a atenção. Então, realmente, a gente ainda está vivendo esse apagão de um Estado responsabilizador, infelizmente. E a gente tem aqui uma imagem, uma publicação do Randolph. Eu vou pedir para a gente colocar na tela, porque é uma imagem, Pedro, bastante estarrecedora. A gente tem, o Randolph te dá conta de mostrar uma série de armas que foram apreendidas. Não sei, daqui a pouquinho a gente coloca na tela, a hora que a gente conseguir, mas são aí. Então, veja o que ele diz. Isso estava com um terrorista que tentou explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, na véspera de Natal. Então, veja o quanto sintomático esse ato não é, na medida em que você tem um fundamentalista, bolsonarista, terrorista, tentando explodir um artefato na véspera de Natal. Me parece que não existe, Pedro, qualquer outro ato que seja mais sintomático no sentido de traduzir o que o Bolsonaro efetivamente significa do que algo dessa natureza e dessas imagens que vocês estão vendo aí. Ou seja, não é patriotismo, é crime. O Randolph coloca isso com muita propriedade. É violência, é ódio e que não deve faltar cadeia para essas pessoas. Então, é óbvio que esse ato e todas essas imagens e todo esse simbolismo guardam uma relação muito intrínseca com aquilo que o próprio bolsonarismo foi, porque graças a Deus a gente está sendo capaz de superar pelo menos o governo Bolsonaro, talvez não necessariamente esse caldo reacionário que anima a extrema-direita, mas isso é uma outra discussão. Efetivamente o governo Bolsonaro está sendo superado, porque é um governo que se articulou com base em ódio, com base em misoginia, com base em LGBTQIA+, fobia, em racismo, em todo tipo de sentimento de ódio que não presta e que, enquanto sociedade, a gente precisa ser capaz de combater. E aí, uma outra figura muito proeminente do bolsonarismo é a Carla Zambelli, e eu quero conversar um pouco contigo a respeito disso. A Zambelli foi uma pessoa que, de muitas maneiras, também sintetizou tudo aquilo que o bolsonarismo representa com muita ênfase. Ela foi capaz, infelizmente, de sacar uma arma durante a eleição
correr atrás de uma pessoa aqui num bairro de São Paulo. Seguramente vocês todas viram essa imagem, e agora ela diz que estava em missão oficial fora do país e que, portanto, não poderia atender o que a justiça estava dizendo, no sentido, aí está, a missão oficial de Carla Zambelli na Europa, que custou aí R$20 mil à Câmara dos Deputados. Ela sequer consegue explicar efetivamente o que ela estava fazendo lá. A meu ver, ela está catalisando uma tentativa de golpe de Estado, e ela disse que, por conta disso, ela não poderia atender a demanda judicial que pedia a arma que ela utilizou efetivamente naquela ocasião, porque, enfim, ela oferece um perigo à sociedade, como ela já foi capaz de demonstrar. Como é que você avalia aí? De alguma forma, Pedro, só para passar a palavra para ti, aquilo já é um ato de terror, né? Você correr com uma arma em punho, alegando que você foi agredida, quando as imagens efetivamente demonstram que não é o caso, a meu ver, aquilo já caracteriza um ato de terrorismo. Mas, como você falou, a grande imprensa, a mídia corporativa, se vê hesitante em usar esse termo, e tem essas coisas, e elas vão se agudizando até um ponto que a pessoa precisa colocar uma bomba num caminhão em área federal para que então as coisas sejam tratadas dessa maneira. Como é que você avalia, Pedro, a questão da Carla Zambelli, e o que te parece essa arbitrariedade na qual ela incorre quando ela não atende à demanda judicial? Eu acho que, primeiro, assim, logo de começo, mesmo que ela tivesse sido empurrada, né, agredida, como é o que ela alegou, isso não justificaria puxar uma arma em público e ameaçar a pessoa, porque é uma reação desproporcional, isso não é legítima defesa. A legítima defesa tem que ser proporcional. E ainda era um momento que a nossa legislação tinha uma vedação total a estar sequer portando arma de fogo, e de fato, isso que você colocou muito bem, é um ato de terror, porque, veja bem, uma pessoa que sai com uma arma de fogo apontada a esmo, né, para uma pessoa que... você vê alguém vindo na sua direção com uma arma de fogo apontada, se isso não te aterroriza, acho que realmente talvez a gente já esteja com um outro padrão de segurança, porque é inconcebível que aquele ato tenha passado com tão pouca reprimenda e tão pouca consequência de fato efetiva, né? Eu acho que tinha que ter, talvez, eu não sei se é uma limitação da nossa legislação, é uma limitação das nossas instituições, não ter acontecido algo que tivesse um poder dissuasivo para o resto dos bolsonaristas, né? Porque a partir do momento que você vai vendo cada episódio desses e as pessoas não são punidas, não são responsabilizadas, melhor dizendo, você vira um incentivo para o próximo, né? Porque o próximo vê, não aconteceu nada, então... e aí eu acho que uma viagem dessas, não é o caso dela ter custado R$20 mil, acho que se fosse R$20 seria caro. Porque o problema é, se existe uma justificativa oficial, então é dinheiro público aplicado para o avanço do país. A questão essa pauta para o avanço do país? É uma pauta, de fato, de legitimidade, de o Estado estar financiando? E eu acho que a gente tem muito que questionar e pressionar nesse sentido, mas também é um ponto que precisa ser levantado. E a questão do parlamento, eu acho que mais do que o judiciário, por exemplo, é que o parlamento está bem sensível e faz parte da sua própria natureza às demandas populares. Então, é o tipo de coisa que mandar, mesmo mensagens de rede social, até, de fato, mandar um e-mail protestando, registrar protestos na ouvidoria da Câmara. Eu acho que é um tipo de manifestação que faz sentido para que seja dada a percepção adequada ao Congresso de que a população fica extremamente insatisfeita quando acontece isso, e isso faz com que isso muda a forma dos parlamentares agirem. Então, se os próprios parlamentares adotarem uma lógica de impedir que o Congresso seja instrumentalizado para golpes,
talvez seja um bom marco. Eu acho que o principal que talvez esteja faltando hoje é a gente conseguir dar um recado, a gente digo como sociedade e principalmente como o Estado e as instituições, dar um recado para as pessoas que, olha, isso não pode, tem um limite. E os únicos momentos que o Brasil viveu, de fato, qualquer tipo de terrorismo, foi no final da ditadura, quando o próprio sistema de inteligência, que a certa altura já havia matado boa parte da resistência, passou a criar fatos para se justificar, para justificar a sua existência, né? Que é o caso da bomba do Rio Centro. Era matar um bando de gente que estava curtindo um show de música para botar a culpa em comunistas e justificar um ato, uma resposta agressiva do Estado, opressora do Estado. Isso não está muito diferente hoje. E mais ou menos a mesma linha, a mesma ideologia, é contra a mesma. Contra a mesma. O mesmo contexto, embora esteja 50 anos, já é uma coisa completamente anacrônico. Né? O cara que botou a bomba no aeroporto, ele fez a o Lula não vai poder botar o comunismo. Você vê manifestações assim, estapafúrdias, e completamente distantes da realidade, e esse é um problema que realmente a gente precisa debater como resolver. Como que a gente traz essas pessoas que estão ali de volta à realidade? Um ponto é que pessoas agrupadas na frente do quartel, rezando ou não, acampadas ou não, se essas pessoas estão pedindo que as Forças Armadas intervenham na ordem democrática, elas estão cometendo um crime previsto no Código Penal. Incitar as Forças Armadas contra os poderes institucionais constituídos é crime. Então, mais uma situação que conta com vistas grossas, tanto das próprias Forças Armadas, que têm poder de polícia numa parte territorial desses quartéis, como da própria segurança pública. E lembrando que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal será, em breve, o hoje ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Ótima observação, querido. Aí tem eu vou trazer uma publicação aqui que precisamente me parece bastante pertinente, da Mônica Bergamo, porque vai muito ao encontro disso que você está colocando. A Mônica Bergamo diz: segurança do Senado não quer revelar quem autorizou a entrada de suspeitos de terrorismo em comissão da casa. Então, veja o nível de seriedade e de agravamento no qual a gente chegou com o tecido social brasileiro. Você tem duas pessoas envolvidas com atos de terror, que, como o Pedro colocou com muita eloquência, é algo absolutamente raro na história da República Brasileira. Não existe, sobretudo depois da redemocratização do país. São métodos que são condenados, assim, de forma veemente pelas principais democracias do mundo, precisamente porque vitimizam civis, vitimizam mulheres, crianças, de forma absolutamente indiscriminada. E essas pessoas que estão envolvidas com tais atividades estavam presentes. Aí está a figura do George Washington. Vocês podem ver ali com esse círculo verde. Você vê ali o Daniel Silveira, você vê os outros parlamentares, e o que essa pessoa que tentou explodir efetivamente um caminhão em área federal do aeroporto de Brasília estava fazendo em uma sessão no Congresso Nacional. Muito mais sério do que isso ainda por que essas pessoas não querem dizer quem é que autorizou a entrada dessa pessoa? Então, é óbvio, Pedro, é isso que eu gostaria que você comentasse em seguida. A meu ver, isso é evidente que a questão é muito mais profunda do que a atuação de um mero lobo solitário que está surtado por conta da ideologia bolsonarista. É óbvio que essa pessoa está consumida pelo fundamentalismo bolsonarista a ponto de se tornar um terrorista. Mas me parece pouco provável que para dizer o mínimo, que um gerente de posto
que mora no Pará, que ganha algo entre 3 e 4 mil reais por mês, teria condição de gastar 170 mil reais em armas, teria condição de se articular a ponto de alugar um imóvel em Brasília, teria condição de transportar todas essas armas no trajeto e teria condição de se infiltrar numa sessão parlamentar no Congresso Nacional. Então, é óbvio que existe muito a ser desvendado aí, e essa negativa dessas pessoas, no sentido de dizer quem é que autorizou a entrada desse terrorista, ou pelo menos está sendo acusado de terrorismo nessa sessão, diz muito acerca do envolvimento maior que tem por trás disso tudo. Como é que você avalia, Pedro, por favor, querido, essa situação? Eu acho que você está apontando, de novo, para uma questão importante, que é os atos terroristas, assustadores em si, eles são, de fato, a ponta do iceberg. E que tem muito mais coisa. Né? E a gente vê que esse terrorista que foi agora preso, em flagrante, né? Flagrante tentativa de explodir um caminhão de querosene. A gente sabe que combustível de aviação é altamente inflamável, altamente explosivo. E que ele já tinha uma participação política nessa pauta bolsonarista, desmancha qualquer tentativa de construir um argumento de um lobo solitário, né, que é até um termo um pouco inadequado nos dias de hoje, porque mesmo uma pessoa que sem qualquer estrutura ou entorno, ela acaba tendo um intento, uma intenção agressiva, perigosa, criminosa, assassina, validada pelos vários discursos, como você mencionou, dos vários ideólogos que a gente tem hoje estimulando esse tipo de comportamento. E a gente tem, de fato, uma questão, e que ficou presente também durante as eleições, por meio de todo o sistema de divulgação de notícias falsas, pelos WhatsApps e pelos aplicativos de mensagem, que é uma estrutura que já existia em 2018 e que de 2018 para cá ela só foi aumentando, né, a sua capilaridade, foi aumentando a forma como ela consegue prender as pessoas dentro daquela realidade alternativa. E essa rede é uma outra rede que a gente não vê sendo desmontada. Então, como você falou, o tanto de arma que ele tinha em posse dele, o próprio fato dele construir a bomba, eu não entendo muito disso, mas imagino que os itens explosivos não sejam fáceis de se conseguir. A compra deve ser restrita. A gente tem visto também que vários casos em que as Forças Armadas deveriam estar controlando a venda de materiais ou artefatos letais, esse controle parece estar aquém do que poderia ou deveria ser feito. Então, a gente tem realmente um contexto de institucionalidade desmontada, que não está sendo capaz de fazer frente. É difícil ficar tranquilo numa situação dessa, né? É difícil você... Ao mesmo tempo, o terrorismo ganha, de fato, ele consegue o sucesso dele quando ele cria a sensação de terror. Não é necessariamente quando as pessoas morrem, é quando você está aterrorizado em estar onde você está, em estar na sociedade. A lógica é essa, essencialmente essa, se é que existe alguma filosofia por trás do terrorismo. E, de novo, a gente volta. Existe essa estrutura, existe esse canal de financiamento que os jornalistas, a imprensa investigativa, consegue levantar muita coisa, como você mencionou, o caso desse cidadão ou anti-cidadão, que foi preso agora com um explosivo no aeroporto. Ele tem toda uma... Ele sozinho parece que não teria essa capacidade de fazer o que ele fez, de estar tão armado. Então, eu acho que tem
tem um ponto em que a gente tem que dizer chega. Talvez seja a gente comemorando de maneira muito festiva a posse do presidente Lula. Talvez essa seja uma forma da gente dizer chega. É a minha antítese do terrorismo, do medo, do ódio, é a alegria. Eu vou celebrar, eu vou comemorar. E talvez seja ainda indo para frente, agora que faltam poucos dias para a gente mudar mesmo a gestão do país e botar o país num prumo mais para o futuro, menos para o passado, ou mais para cima, menos para baixo, de a gente realmente ir atrás, as instituições começarem a reagir e mostrarem que, olha, aqui tem Estado. O Estado brasileiro pode ter ficado dormindo e até conivente, mas não mais. A população brasileira derrotou no voto esse golpe que foi tentado contra a nossa democracia, porque, vamos lá, foram muitos crimes eleitorais cometidos. Eu acho que fica essa avaliação de que também tem muito do que a gente possa fazer para motivar as instituições, já sabendo que elas deverão ser agora assumidas, pelo menos boa parte das instituições federais do Executivo, por pessoas mais responsáveis e com maior compromisso com o brasileiro. E aí, veja o quanto pertinente é o raciocínio que Pedro está desenvolvendo aqui. A gente vai colocar na tela aqui, por exemplo, uma matéria que te dá conta de dizer como esse bolsonarista acusou o comparsa dele, que é o Alan Rodrigues, que é essa pessoa que vocês estão vendo na tela aí, de ser a pessoa que liderou os ataques à Polícia Federal. Isso há uma semana, há 10 dias. Então, veja o quanto é importante isso que Pedro está colocando, porque essas coisas elas vão ganhando um caráter de bola de neve, elas vão se acumulando, as pessoas vão se assanhando, elas vão tomando medidas. Quando elas sentem que existe um certo nível de impunidade, evidentemente elas vão para o passo seguinte, elas vão percebendo que elas foram capazes de conduzir uma determinada ação e que não houve consequências sérias, elas vão agudizando as medidas que elas adotam. Então, essa pessoa, por exemplo, o Alan Rodrigues, ao que tudo indica, isso quem está dizendo é o próprio George Washington, a pessoa que está sendo acusada essa pessoa que está sendo acusada de terrorismo, foi o líder daquele movimento que destruiu propriedade, que tentou jogar ônibus em chamas de cima de viaduto, que tentou invadir a sede da Polícia Federal na semana passada. Não houve nenhuma prisão, a gente chegou a comentar isso de forma muito incisiva, que era um absurdo que aquilo tudo tinha acontecido e você efetivamente não tinha ninguém respondendo na medida da lei. Como é que as pessoas podem causar aquele nível de destruição e de caos na capital da federação, do país, e ninguém vai preso, ninguém tem que responder por absolutamente nada. Em seguida, o que você tem são essas mesmas pessoas tentando explodir um artefato no aeroporto que teria sido absolutamente trágico. Então, de muitas maneiras, aí a importância do que Pedro está colocando e a importância da gente ser capaz de encerrar esse processo de uma forma adequada para começar o novo governo. E aí, Pedro, eu te devolvo a palavra com a seguinte provocação. A gente viu, sobretudo ao longo dos últimos meses, que veículos de comunicação e ideólogos do caos, o que eu chamo de ideólogos do caos, que são influenciadores digitais que atuam fomentando o caos para ganhar seguidor de internet, para ganhar dinheiro, enfim, tudo isso que a gente sabe muito bem como é que funciona. Estimularam esse processo sobremaneira, não foi assim sutilmente. Eles pediram abertamente por uma intervenção militar, por um golpe de Estado, que o que você muito bem colocou, caracteriza um crime tipificado no nosso ordenamento jurídico. Como é que se avalia? A despeito disso, tem uma linha tênue, pelo menos com a maioria dos juristas com os quais eu conversei, existe uma linha tênue que caracteriza que é difícil de imputar a responsabilidade a essas pessoas, e, a meu ver, é uma certa urgência, porque se a gente tem pessoas que são capazes de se articular nessa maneira,
e isso também remete muito à forma como o bolsonarismo atuou, disseminando homofobia, disseminando ódio, disseminando racismo, todo tipo de coisa como plataforma política para se eleger. Você tem esse estado de caos no qual a gente está mergulhado hoje em dia. Como é que você avalia isso? Essas pessoas, os próprios influenciadores, a despeito de não ter participado efetivamente, devem ser punidos? E aí, por exemplo, algo que eu vi, só para resumir minha fala nesse sentido, por exemplo, o Charles Manson não participou dos atentados que resultaram em mortes, acho que da Sharon Tate, acho que é o nome dela, né? Ele nem estava presente, e ainda assim ele foi condenado à prisão perpétua por aqueles assassinatos. Como é que você avalia essa questão e a despeito de ser um ponto bastante delicado, Pedro? Eu acho que você levanta um ponto que talvez seja um ponto de reflexão da sociedade nesse momento. Eu acho que esse exemplo que você levantou é bem interessante. E na nossa legislação, a gente tem o conceito de mandante ou mentor intelectual de um crime. Ou seja, o ato de você sugerir, recomendar, mandar cometer um crime, no Brasil é criminalizado. E também a gente sabe que a capacidade das palavras, do discurso, de mobilizar uma turba furiosa, existe na humanidade. Mas eu acho que o conceito que hoje a gente está se deparando, e talvez a gente já esteja muito lento na resposta, porque deixou de ser novo, ou pelo menos recente, a força das redes sociais. Você tem Então, a internet tornou tudo disponível todo o tempo. Você tem um recurso que já está com um custo muito baixo, né? Se não, quando no caso do Facebook, aqui no Brasil, que a despeito da nossa legislação de neutralidade na rede, o Facebook garante o uso do WhatsApp de maneira gratuita, se você ficar em mensagem de texto, e não por acaso, boa parte da difusão hoje das notícias falsas é por mensagem de texto. Então, a gente tem um contexto que a gente precisa debater. Primeiro, que a rede social se alimenta de polêmica. Segundo, que o discurso inflamado, ele atrai. A gente gosta de treta, né? Como se diz. O ser humano se sente atraído por esse conflito, sobretudo quando é distante de você. Então, são coisas que chamam a atenção da humanidade, só que a gente está se estruturando de forma que isso está se tornando uma espécie de suicídio da humanidade, porque a gente está fomentando um mecanismo que está se revelando letal, com essa letal. As pessoas estão morrendo em função dessa estrutura que se criou. Então, a gente tem pela frente um grande debate para entender quais são os limites que a gente tem que ter, e a gente tem que se dedicar de maneira muito séria a esse debate, justamente para a gente entender e deixar muito bem firme o que é a livre expressão, a liberdade de expressão, que é esse ponto que você levantou dos juristas acharem muito tênue a linha, porque é isso, né? A partir de que momento deixa de ser o livre discurso, o livre pensar, a livre manifestação das ideias, e se torna uma ordem ao crime, né? Ou se torna um incentivo a que crimes sejam cometidos. E ao achar isso, porque existe, vamos lá, embora haja alguns ideólogos de plantão da internet que defendam uma liberdade de expressão absoluta, o que é inexistente, porque liberdade de expressão é um direito, como o direito à vida, e a gente sabe que no contexto dos direitos, toda a teoria por trás de direitos, e a liberdade de expressão é um direito humano, dos direitos humanos, todos os direitos são limitados pelo outro direito, né? Então, se a sua liberdade de expressão começa a colocar em risco o direito à vida, então existe um limite. E a gente já sabe disso porque a gente tem a legislação contra a difamação, por exemplo. Isso significa que os países todos têm uma legislação contra a difamação.
E isso significa que existe liberdade, que existe um limite à liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão absoluta em lugar nenhum, porque existe esse limite. Inclusive, previsto no Código Penal, penalizado, a pessoa pode ser presa, pode pagar multas caras, pode perder o direito o veículo que tenha para poder circular as ideias. Então, a gente tem que agora achar aonde essa linha se ajusta, já que ela, só ali no limiar da difamação, já não está mais sendo suficiente para conter os prejuízos que a liberdade de expressão pode causar aos outros direitos. E agora a gente está falando de direito à vida mesmo. Então, reajustar isso, entender aonde você passa. A gente viveu agora nas eleições, durante as eleições, existia existia um cuidado para que não se pudesse fazer o discurso que contestasse a legitimidade eleitoral. Então, isso é importante, né, que isso fosse criminalizado, isso fosse responsabilizado, justamente para conter uma forma de destruir a democracia, porque sem a democracia aí a gente não consegue discutir absolutamente nenhum outro direito, porque o direito deixa de ser direito e se torna uma concessão do ditador. E aí essa concessão sequer vai ser a mesma para todo mundo, vai ser, né, em geral, e até muitos desses manifestantes que hoje pedem golpe militar é porque eles juram que serão amigos do rei. Né? Não, eu estou do lado, eu peço ditadura, mas eu estou do lado do ditador, então eu não serei atingido por isso. E é um ledo engano. Qualquer pessoa que leia e estude sobre a ditadura, mesmo a ditadura brasileira, entende que existe um processo depois que é autofágico. Isso vai se engolindo. Então, todo mundo que é amigo da ditadura, em algum momento acaba morrendo, porque outro que está querendo privilégio acusa, e na ditadura não tem direito de defesa. Então, não é assim, né? E acho que a gente está numa linha, de novo, é uma percepção de... As pessoas se sentem hoje no direito de sugerir um golpe de Estado, de validar formas de ação violentas e letais, porque elas se sentem, elas estão atrás, estão hoje protegidas por um privilégio, porque são, de novo, essas pessoas são, em sua esmagadora maioria, homens brancos, ricos, e que elas estão querendo preservar os privilégios. Então, você pode ver que toda a linha de forma de pensar é uma linha de forma de pensar que prevê que essas mesmas pessoas sigam protegidas por um privilégio, pelo menos na forma como eles veem as coisas. E danem-se as pessoas. E para te devolver a palavra, César, mas tem um ponto que eu estava olhando no período eleitoral, que é fazendo uma tentativa, né? Não é a minha área, mas uma tentativa de análise do discurso do Bolsonaro. E eu estava olhando nas manifestações que ele fala sobre a vacina, sobre a Covid, no começo, que ele está explicando a teoria lá da imunidade de rebanho, que ele fala, e dá para pegar essa gravação, acho que deve ser até em vídeo, que ele fala para o cercadinho: muitos de vocês morrerão com o Covid, mas depois isso passa e está todo mundo imunizado. Então, você vê, ele se exclui completamente da sociedade, né? Muito de vocês. Eu não vou morrer, vocês que vão. Então, você vê a visão egoísta, o descaso, o desacoplamento com a lógica da sociedade, o próprio dever de um presidente. E eu acho que essa lógica segue imperando, de que os grupos que estão validando esse tipo de ideologia, eles não se veem como parte da sociedade, mas eles se veem como algo superior. Eles se sentem numa posição de não se sentirem ameaçados por isso, e, portanto, se permitirem fazer todo e qualquer tipo de motivação, incentivo, validação desse tipo de discurso e também de comportamento. Perfeito, querido. E aí tem um tema que eu acho que é importante explorar contigo também, Pedro, que é o seguinte, cara, a gente viu as Forças Armadas se comportando de uma maneira bastante complicada, para dizer o mínimo, de alguma forma sendo condescendente com esses movimentos antidemocráticos que se produziram nas portas dos quartéis. A gente viu, sobretudo,
um posicionamento mais incisivo nessa direção por conta da Marinha. A gente tem notícias de que o comandante da Marinha se negou a receber o Múcio, acho que na manhã de hoje ou nas últimas horas, não tenho certeza quando isso aconteceu. Então tem toda uma questão que está se desenrolando enquanto a gente conversa, no sentido de conduzir essa troca militar, no sentido de fazer com que os militares, de alguma forma, estejam exercendo a função constitucional que lhes cabe, que é zelar pela integridade do território nacional, pelo funcionamento da República, ou seja, ficar na caserna, de uma forma que facilite a compreensão e não querer fazer política, que é efetivamente isso o que as Forças Armadas vêm fazendo ao longo dos últimos meses, sobretudo. Como é que você avalia essa questão, Pedro? Tem uma questão muito pontual aí, que é a gente precisa repensar, a meu ver, o papel das Forças Armadas no país de uma maneira que colabore efetivamente para o desenvolvimento nacional, sobretudo no que diz respeito à emancipação das camadas mais populares e esse tipo de coisa. Como é que você avalia, nesse momento de transição, a importância de discutir o papel das Forças Armadas junto à população civil e como é que se avalia que o novo governo eleito deve agir com relação às Forças Armadas a partir de 1º de janeiro? Esse é um tema que é sempre muito, muito complexo, né? Eu já tive a experiência de ser secretário executivo de 2 comissões do Estado brasileiro relacionados ao tema da ditadura, que é tanto a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, que buscava reparar as famílias por ter sido mortas pelo Estado, né, ou por terem desaparecido delas, nunca mais se ter ouvido falar, que até hoje tem famílias esperando encontrar o corpo de um familiar que tenha resistido à ditadura, e a própria Comissão Nacional da Verdade, que é outro momento que houve também uma grande resistência, sendo que a lógica aqui veja, transparência. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos é para revelar, reconstituir o que houve com essas pessoas, contar essa história, narrar isso, e porque a reparação é uma reparação mais simbólica. Como é que você repara uma vida, né? No valor de 100 mil reais, então realmente é uma coisa absolutamente simbólica. E a Comissão da Verdade, de novo, é trazer para a luz os erros cometidos. Eu acho que existe um problema que até hoje, a gente tem um compromisso de várias pessoas, e aí eu não acho que seja da força como um todo, das forças como um todo, mas de várias pessoas dentro das forças, que se sentem, de alguma forma, comprometidas com esses bárbaros erros de torturar e matar, para ficar em 2 específicos, e que, portanto, trazem essa bola de ferro amarrada no pé, esse peso, que continuam arrastando para junto das Forças Armadas. Quando faria muito mais sentido, peraí, vamos passar a limpo, foi um momento vergonhoso que a gente viveu, e as Forças Armadas não são isso, a gente hoje trabalha para a democracia. Eu acho que seria uma coisa tão mais saudável e tão mais importante, tão mais digno, sabe, para ser feito, do que a gente continuar nesse tipo de comportamento. E eu estou tentando entender essa movimentação de quando passa o cargo. No grande, se você olha, dá um passo atrás e olha num cenário mais amplo, os 4 anos anteriores, os próximos 4 anos, por que insistir em criar isso, e criar esse negócio de alguns dias você resistir ao procedimento normatizado, né? Então, eu acho que precisa entender mais a fundo isso. Eu acho que a gente não está vendo um quadro completo, e também eu acho que a gente não está vendo
um tipo de movimento monolítico, que é, de novo, todo mundo responde. Eu sou servidor público, tenho 20 anos, então já trabalhei com as Forças Armadas em vários momentos. Além desses períodos em que se discutiu a ditadura, eu já trabalhei nas Forças Armadas, com as Forças Armadas, por exemplo, na preparação de defesa nacional para as Olimpíadas. E eu vou dizer, ali dentro tem pessoas que são admiráveis. Eu já tive conversas, já conheci pessoas que não oficiais de alta patente, mas que têm uma visão de Brasil, que de fato respeita e reconhece o Brasil com toda a sua riqueza, pessoas extremamente competentes e preparadas. Eu acho que o que talvez a gente precisasse estar discutindo é o fato de que existe uma vertente ali dentro, muito bem protegida, de continuar achando que a função das Forças Armadas é combater o comunismo, que os cidadãos brasileiros venham a defender ou aderir. Porque é isso que é a doutrina de segurança nacional, e você vê na fala de muitos generais hoje. Né? O próprio general Heleno já falou isso várias vezes, já falou em termos absolutamente fora da constitucionalidade e mesmo talvez da legalidade. Então, essa visão assim, há uma legitimidade em matar e torturar, e hoje em você se contrapor à democracia, porque você acha que está fazendo um bem maior ao país, porque existe isso. A forma de pensar não é uma forma de... É uma forma de pensar egoísta, acho que com pouca dúvida, mas é uma forma de pensar descompromissada com a democracia, mas que acha que tem algum compromisso com o país. Tanto que o uso do termo patriota por essas pessoas, tanto civis como militares, é muito assustador. Porque aonde está o patriotismo disso? Onde está o patriotismo em você começar a botar bomba, ameaçar a vida das pessoas que não tem nada a ver com nada, porque você bota uma bomba no aeroporto, assim, não que qualquer pessoa mereça ser explodida por uma bomba, mas definitivamente você está querendo, quando você começa a implantar o terror, é na sociedade toda. Então, a gente tem que parar e refletir. Vamos avançar, vamos largar essa visão das Forças Armadas de que existe qualquer tipo de legitimidade em atuar contra correntes de pensamento. Talvez, se fossem atuar, que atuassem contra o nazismo, que está aí ressurgindo com apoio, e, de fato, é proibido no Brasil, né? Dado o perigo que essa ideologia constitui. Mas a gente sabe que a gente, pelo menos, estudar um pouco mais a fundo nas escolas, entender o que é o comunismo. Eu vi, nesses 2 anos de pandemia, e de muita presença de redes sociais, sobretudo YouTube, TikTok e assemelhados, muitas pessoas, em geral muito jovens, que resolveram falar, peraí, é para discutir comunismo? Então vamos discutir comunismo. Né? Para começar, comunismo não é Estado grande, porque a ideia do ideal comunista é não haver Estado. Vamos lá, o que é? Porque hoje, sobretudo nesse meio patriótico, mais agressivo e violento, a visão de comunismo é uma visão completamente falsa, mas que as pessoas se sentem totalmente empoderadas, legitimadas em usar os seus privilégios para combater isso. E nisso elas veem uma razão de existir, uma razão de ir às ruas enfrentar. Talvez esse debate, e aí eu não estou sugerindo que a gente comece a promover o comunismo, mas que a gente encare uma discussão séria sobre esse termo, porque é um tema, por exemplo, peculiarmente pouco debatido, porque virou uma coisa que as pessoas têm vergonha de conversar, sobre medo de ser chamado de radical, para que você possa esclarecer, olha, isso é isso e não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Nada a ver. E vamos discutir aqui o que é, então, você sair às ruas por amor à sua pátria. Como que você melhor descreveria isso?
é realmente pedir intervenção militar, acabar com a democracia, ameaçar a vida das pessoas, sair armado, criar uma religiosidade que tem como adoração à morte, que a arma é isso, a arma é um instrumento feito para matar. É diferente do martelo. O martelo é um instrumento feito para botar um prego na madeira, na parede, e pode ser utilizado para matar. Mas a arma não tem outro uso. Não existe outro uso. Então, quando você glorifica a arma, você está glorificando a morte. Desculpa, eu me estendi, César. Imagina, querido, tá ótimo tua análise, não precisa pedir desculpa de nada, tá absolutamente pertinente e muito bom. A gente está caminhando aqui para a etapa final, mas tem um último ponto que eu quero explorar contigo em 2 minutinhos, Pedro, que é o seguinte: os novos ministérios. Sobretudo, o Pedro tem uma experiência muito ampla em gestão governamental, e eu gostaria que, de uma forma muito breve, em 2 minutinhos, você desse conta como é que se avalia esse novo gabinete ministerial do governo Lula que está se formando, querido, por favor. Olha, veja, a primeira coisa que eu acho muito interessante, muito positivo, é o fato de que o presidente Lula decidiu que ele vai garantir uma gestão mais ágil dos vários temas que foram mapeados como temas importantes para ser atuado. Porque, de fato, o desafio que ele tem pela frente é um desafio descomunal. Né? Você reestruturar um país, reestruturar uma união que ficou desunida, porque o próprio governo federal se voltou contra os governadores de estado, de uma maneira absolutamente maluca, e aí, quando ele trabalha nessa separação dos ministérios, que estavam todos aglutinados, ele permite o quê? Ele permite que cada pasta tenha um ministro dedicado e que vai dar atenção àquele tema. Então, você vai ter portos e aeroportos, você vai ter uma pessoa que vai se dedicar a esse tema, porque ele é extremamente estratégico do ponto de vista de comércio do Brasil, de exportações e importações, do ponto de vista de direito de ir e vir, de cidadania. Então, é um ministro que vai se dedicar a melhorar, aperfeiçoar essas estruturas, seja por meio de parceria com o setor privado, investimento, o que quer que seja. E assim vai para direitos humanos, igualdade racial. Eu acho isso muito importante, e existe hoje uma certa discussão absolutamente estapafúrdia na imprensa nacional, na imprensa, digamos, dominante, que é de ficar criticando quantidade de ministério, porque não existe esse indicador como indicador de eficiência do Estado. Então, acho que o primeiro ponto, que é extremamente positivo, é a gente ter agora estruturas menores e mais ágeis na gestão de temas específicos. Porque o Ministério da Economia, por exemplo, aquele mastodonte ingovernável, se revelou uma experiência desastrosa a título de uma economia de alguns trocados. E, na verdade, vamos lá, o governo federal ele existe para poder implementar a Constituição Federal, para levar à população bens e serviços públicos, garantia de direitos. É esse o objetivo. E é por esse objetivo que a estrutura tem que ser feita. Né? Você não pode fazer uma estrutura pensando que eu tenho... Não, eu vou economizar aqui 0,00001% do PIB, fazendo isso e, portanto, diminuindo a minha própria capacidade de gerir, de funcionar. Então, esse eu acho que é um aspecto que é muito importante a gente ter uma discussão mais madura e um pouco mais aprofundada sobre isso, porque a discussão hoje é horrível. E aí, acho que o segundo ponto, sim, é você ver os nomes que estão sendo colocados. Então, tem algumas sinalizações importantes, você vê. Então, as pessoas que estão sendo indicadas até o momento são pessoas comprometidas com as pautas com as quais elas estão se envolvendo. São pessoas com experiência, então você tem ex-governadores, que acho que é uma pessoa que tem plena noção das limitações da gestão pública, das dificuldades e de qual o esforço que é necessário para você conseguir, de fato, chegar na entrega de resultados. Porque vamos lembrar também, a gente está encerrando 4 anos em que não se cobrou entrega de resultados do governo federal. Pelo contrário, a gente pedia ao governo federal, pelo amor de Deus, pare de errar. A gente nunca chegou no ponto de, por favor, comece a acertar. Esse foi o grau de desmonte de erros, né? Então, eu estou esperançoso e otimista quando a gente passa a ter uma visão séria, uma visão gerencial, uma visão de vamos
fazer, porque o que está acabando agora era só blá, blá, blá. Nunca teve nada real acontecendo, e quando teve, 700 mil pessoas morreram. Perfeito, querido. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Foi uma entrevista maravilhosa. De fato, as pessoas gostaram muito aqui. O chat te dá conta de te dizer que foi uma análise muito, muito boa. Gente, eu quero dizer para vocês que amanhã tem Chico Sá entrevistando o músico Otto, imperdível também, e os galãs feios em debate. O Marco Bezzi, meu amigo Marco Bezzi, meu amigo Helder Maldonado, conversando aqui em entrevista para vocês. Então, não percam. Quero pedir também que vocês deixem o like de vocês, isso é bastante importante para a gente. Deixem o like. Pedro, obrigado, querido, pela tua presença hoje. Feliz Ano Novo e seguramente nos encontraremos no futuro aí para continuar essa luta. Obrigado, querido, pela tua presença hoje. Um abração, viu? Eu que agradeço, César. Muito obrigado a você, obrigado ao CL pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. E vamos em frente. Feliz Ano Novo para você também e para a comunidade ICL que está aqui presente. Obrigado, querido. Um abraço grande. Gente, a gente vai chamar a Heloísa Vilela agora. A Elo vai seguir aqui comigo. Heloísa, tudo bem, querida? Bem-vinda. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo tranquilo e frio por aqui, mas vamos em frente, né? Faz muito frio aí, seguimos na luta, né? Seguimos na luta, enfrentando bravamente. É isso aí. Bom, gente, eu vou. Você vai seguir entrevistando, certo, Elo? Eu não sei se a gente já tem o entrevistado da Elo para. Temos. Márcia Tiburi estará aqui conosco. Maravilhosa. Márcia Tiburi, que não é só escritora e filósofa, mas é também artista plástica. E vamos falar um pouco disso hoje aqui. Ela é maravilhosa, né, Elo? Eu adoro a Márcia, eu sou fã dela, das ideias, sou leitor da Márcia Tiburi. Acho que é uma personalidade, é uma intelectual fundamental para a vida sociopolítica do país e uma mulher extremamente corajosa, que já tinha essa perspectiva de como o fascismo estava se desenhando no Brasil e foi capaz de falar disso, acho que ainda em 2015, em 2016, né? Então, Exato. Ela é uma personalidade absolutamente fundamental para a vida sociopolítica do país, sobretudo dadas essas últimas cenas que a gente está vendo, né, Elo? Que a gente está, o bolsonarismo ainda esperneando, tem toda essa questão aí de trâmites de transição que estão sendo agudizados, a gente está vendo uma série de tentativas de atos de terror em Brasília, então acho que deve ser uma conversa bastante interessante, né, Elo, com a Márcia? Com certeza, com a Márcia sempre é uma conversa interessante. Muito bom, querido. Então eu vou me despedindo de vocês por aqui, deixo um beijo grande, bom trabalho para vocês, boa virada de ano, desejo saúde, paz, força para que a gente continue combatendo esses desmandos, sobretudo que foram produzidos pelo último governo, e o quanto o teu trabalho é fundamental, Heloísa, nesse sentido. Quero te dizer que eu também gosto muito, acompanho muito teu trabalho há muito tempo e isso é absolutamente fundamental para que a gente faça esse enfrentamento que o ICL vem fazendo com muita propriedade. Então, um beijo grande, querida. Obrigado por tudo e um beijo grande para a comunidade ICL também. Boa virada, estejam firmes, porque o ano que vem a gente vai precisar. Um beijo, gente. Obrigada, César. Vamos juntos. É isso aí, pessoal. Antes de chamar a Márcia, eu queria contar para vocês duas coisas. Primeiro que no fim dessa conversa vai ter uma surpresa, um presente atrasado de Natal para a nossa audiência, que a gente preparou com muito carinho e que a gente vai mostrar no final da conversa com a Márcia. Agora, eu queria contar para vocês também que aqui nos Estados Unidos, ontem, foi sentenciado a 16 anos de cadeia um dos dois autores de um plano para sequestrar a governadora do Michigan, uma política do Partido Democrata. O que eles queriam com esse sequestro, que seria seguido da detonação de uma ponte para facilitar a fuga dos sequestradores,
era provocar uma segunda Revolução Americana. Esse homem foi condenado a 16 anos, o comparsa dele será sentenciado hoje. E por que eu estou falando isso, né? Estou falando isso para a gente fazer uma ponte com o que acontece aí no Brasil, que, como diz o futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, é o rigor da lei que nos interessa, apenas e não somente o rigor da lei, que precisa ser aplicado com essas pessoas que estão tentando promover o caos, tentando atrapalhar o processo democrático no Brasil. Bom, dito isso, vou chamar para conversar aqui com a gente, o César já adiantou, a escritora, filósofa, artista plástica, Márcia Tiburi, para conversar com a gente aqui. Olá, Márcia, que prazer enorme te ver, que saudade, faz tempo que a gente não conversa. Oi, Heloísa, que prazer também, que prazer imenso essa conversa com você. Eu estou preocupada se vai ter muito barulho aqui, mas vamos tentar. Eu estou fora de casa. Não, tá ótimo. Não, o som tá ótimo, sem problema nenhum. Eu queria saber... Tá tudo muito bem. O César, antes da gente começar essa conversa, já adiantou um pouco essa ideia de que você é uma pessoa que, pela sua capacidade de reflexão e o seu exercício permanente da reflexão, já estava antevendo muitas das coisas que o Brasil acabou passando. Você já vinha falando do risco do fascismo muito antes da grande maioria das pessoas entender diante do que elas estavam. Né? Então, antes da gente falar do seu trabalho mais recente, eu queria saber se você quer comentar um pouco a respeito do que está acontecendo agora no Brasil, como é que você está olhando daí para o que está acontecendo no Brasil? É um momento ainda muito difícil, né, Heloísa? Digamos, o setor democrático e o setor autoritário continuam lutando hegemonicamente por seus pontos de vista e, obviamente, é preciso que o campo democrático vença. Já vencemos a eleição, eu fiquei muito feliz, como todo mundo, que sabe da importância da democracia para a sustentação de uma sociedade. Para que uma sociedade seja viável, ela precisa ser democrática. Uma sociedade autoritária é uma sociedade que tende à sua própria autodestruição. Então, eu fiquei muito feliz com a vitória da democracia, em que pese que foi um arranjo complicado, um arranjo que trará também frutos, digamos, difíceis, mas, por enquanto, difíceis que eu quero dizer, vai ser um governo bem difícil, um governo de muita negociação com pessoas que não têm vontade de negociar nada, que, na verdade, estão apenas tentando garantir os seus próprios interesses, assegurar, enfim, o seu próprio espaço e assegurar os interesses da sua classe. Mas, de qualquer maneira, diante do quadro, eu achei muito boas as indicações dos ministros, fiquei bem contente com as indicações, achei, em geral, bastante bom. E acho que é um governo feito com as melhores intenções, para resumir muito, é um governo com muitas boas intenções que vão se realizar, ao contrário, na contramão, então, de um governo mal intencionado, um governo da morte, um governo da destruição, da matança, da promessa e da ameaça de morte, que foi esse governo do Bolsonaro, um governo do genocídio planificado e que foi estancado num momento já bastante difícil, naquilo que é o fim, né, que é o ponto de não retorno. Então, a gente conseguiu avançar para que esse ponto de não retorno seja, digamos, pelo menos em termos ecológicos, em termos econômicos, em diversos sentidos, em termos culturais, nós podemos dizer que há agora uma relativização, a gente pode voltar a construir alguma coisa, em que pese que houve muita destruição. Então, também nenhum de nós é ingênuo para passar uma borracha, pura e simplesmente, em relação ao que foi, e seguir em frente. A gente precisa avaliar o nosso passado e projetar um futuro em que
esse horror do passado não se repita. Então, agora o projeto, a meu ver, é também fazer com que o fascismo não se repita, que o fascismo seja debelado, seja, enfim, desapareça do nosso cenário, o que não vai ser totalmente possível, mas acho que podemos fazer muitas coisas para evitar esse avanço. Me parece que assim, o resultado da eleição foi com certeza um adiamento do projeto fascista, mas não necessariamente um cancelamento. O cancelamento vai depender do que a gente conseguir fazer daqui para frente, né? E você falou na importância de reconstruir e também reconstruir a cultura e de como olhar para o que a gente passou. Então, eu acho que assim, seria o momento perfeito da gente começar a falar do seu trabalho como artista plástica, porque ele traz também tudo isso nas telas, nas cores, nos traços que você tem usado. Eu queria aproveitar e pedir o pessoal para colocar o vídeo que a gente fez mostrando a sua última exposição, para a gente ir falando do seu trabalho enquanto o pessoal vai olhando e vai vendo. Se não me engano, esse trabalho você começou a fazer ainda aqui em Nova York, não foi? Foi sim. Esse se chama Dziek Tambembra e é um livro de filosofia esse também. Começou aí nos Estados Unidos, esses dois, e depois se desenvolveu toda uma história que vem sendo exposta. Tem uma exposição em curso agora em Lisboa, de alguns desses trabalhos. E teve uma exposição que aconteceu em Paris, em setembro e outubro, e ela vai ser recolocada em março, e assim seguimos. Espero que ela vá ao Brasil, Heloísa. Tomara, acho que o Brasil precisa ver e te conhecer também, né? Essa sua outra atividade que tem tomado conta do seu tempo de uma maneira bastante ampla, né, Márcia? Assim, eu queria que você falasse um pouco como que você mergulhou nessa viagem. Quer dizer, artes plásticas é algo que já faz parte da sua vida há muito tempo. Você estudou artes plásticas, né? Então, é algo que sempre estava ali junto com você. Mas depois que você saiu do Brasil e depois que você passou a viver nesse exílio fora do Brasil, nessa situação tão difícil depois de todo desenrolar da política brasileira, você mergulhou mais nesse caminho, nessa viagem, né? E eu queria saber para você como é que foi esse processo, o quanto que estar fora do Brasil também te levou mais para esse mergulho ou não? Pra você falar um pouco disso. Então, pois é, Heloísa, eu mesma não imaginava que fosse avançar tanto, digamos assim, porque quando eu saí do Brasil, isso foi em dezembro de 2018, que eu esperava a todo momento que pudesse voltar. E aos poucos eu fui descobrindo, sobretudo em função do que as pessoas falavam, dos circuitos onde eu me instalei, sobretudo na França, que eu era uma pessoa exilada. E foi muito difícil elaborar essa ideia de exílio. E essa obra também foi acontecendo nesse período que pode ser definido, então, como um período de exílio, né? Então, inclusive, eu e o Jean Willis escrevemos um livro que se chama O que não se pode dizer, Experiências do Exílio. E para muita gente é chocante imaginar que durante esse período da vamos dizer assim, dessa ditadura cotidiana que aconteceu no Brasil, que ainda os remanescentes dessa ditadura estão aí na frente dos quartéis pedindo que ela volte, né? Então, pessoas como eu, como Jean e vários outros, Débora Diniz, Larissa Bombardi, várias dessas pessoas tiveram que sair do Brasil em função de ameaças de morte. Algumas dessas pessoas já conseguiram voltar, algumas saíram por um pequeno período, outras ficaram mais tempo, outras não conseguiram voltar, porque ainda faltam condições para que a gente possa fazer isso, enfim. Mas estou contando isso porque eu acho que essa obra toda foi um jeito também de elaborar essa outra relação com o espaço, com o tempo. Eu sou uma pessoa muito brasileira, Heloísa. É brasileira no sentido mais
mais absurdo do termo. Eu sou brasileira de viver no Brasil, eu sou uma pessoa conectada com o meu país. E, assim, acho maravilhoso poder sair do Brasil por escolha, para viver outra experiência, mas no meu caso não foi uma escolha. Poderia ter feito essa escolha em outras épocas da vida, eu sempre escolhi ficar no Brasil, porque o Brasil sempre me trouxe muitas coisas boas e muitas oportunidades, e eu viajava o Brasil todo, eu inclusive não tinha tempo para me dedicar às artes visuais. Então, eu me formei em artes visuais, mas me formei também em filosofia. Depois, a carreira da filosofia me capturou muito. Eu me dediquei muito à vida acadêmica e também a uma vida pública com a filosofia. E as artes visuais ficaram de lado mesmo. Eu, inclusive, achava que eu nunca desenvolveria um trabalho nas artes visuais, porque eu também tinha já um trabalho artístico de dedicação à literatura. Então, quando eu saí do Brasil, sobrou tempo, e sobrou tempo não apenas por conta de eu não ter imediatamente um trabalho, mas porque eu fui convidada por uma instituição que protegia escritores, como você sabe, aquela City of Asylum. Você lembra esse sujeito que estava ao lado do Salman Rushdie quando ele foi atacado? Foi o Henry Reese, justamente a pessoa que criou essa instituição lá em Pittsburgh. Foi esse homem que me convidou para ir para Pittsburgh. Depois eu passei em Nova York, onde eu conheci você pessoalmente, e aí fiquei um tempo transitando meio nômade nos Estados Unidos, por certas universidades, até que eu recebi um convite de uma universidade da França e acabei indo para a França. E aí, na França, eu recebi uma bolsa também de uma instituição dedicada às artes e acabei eu tive, em função dessa bolsa de artista, eu tinha a obrigação de fazer uma exposição. Então, eu fiz um projeto que envolvia juntar a literatura, as artes visuais e a minha reflexão filosófica. E desse projeto, que se chamava Alegorias da Colonização, nasceram livros de filosofia, nasceram textos literários, nasceu essa exposição, nasceu esse trabalho visual. E eu dei um nome para a exposição que aconteceu em Paris, que ela se chama Terra Dourada. Quem conhece o hino nacional brasileiro sabe que tem aquele momento em que se fala, né? Terra Dourada, Brasil, entre outras mil, enfim. Eu dei esse nome também porque a minha pesquisa nesse projeto da Alegorias da Colonização era uma pesquisa em cima da fome de ouro. Então, você deve ter visto aí nessas obras, que tem 2 obras que se chamam Os Comedores de Ouro. E eu até fiz uma conexão agora com os Comedores de Ouro da seleção brasileira, né? Porque é sempre o mesmo... da Copa, exatamente, da Copa no Catar. Tinha aqueles homens comendo bife com ouro. E eu trabalhei muito essa imagem então, da fome de ouro, as cores do ouro, né, que para mim são, enfim, para todo mundo é o amarelo, mas a gente também pode falar de um ouro verde, um ouro preto, um ouro branco, e essas são as cores, e o ouro vermelho, que são as cores que eu tenho trabalhado. Eu que não uso cor, né? Sou uma pessoa sempre de preto, no máximo branco, cinza, mas eu botei muita cor. Que são essas cores, então, que tem esse significado ligado à Terra. Mas a origem de tudo foi essa pintura primeira que você mostrou, que são os ratos, aquele super dourado com os ratos, porque ali, eu me lembro que eu estava indo em Pittsburgh, e lá eu comecei a fazer essa... Eu tentava desenhar um buraco, e acabou que... é quase um clichê, né? Dizer, não é a segunda que você mostrou mais colorida. Aquilo é a terra dourada, Terra Dourada número 0. Porque nesse esforço de fazer um buraco, eu acabei... começou a aparecer esses ratos, começou a aparecer essas vértebras, esses pedaços de ossos, essa cabeça esse crânio de boi, e essas flores, e de repente e era tudo muito bem, assim, digamos, bem desenhado, muito delicado, muito
que é o meu jeito, né, é um jeito, né, que eu tenho de fazer essas coisas, um estilo, digamos assim. Mas de repente essa terra virou uma coisa de ouro e eu comecei a perceber que por baixo dessa terra tinha uma espécie de tinha essa cor um pouco rosada e que elas traziam para mim a sensação de uma ferida. Então, é como se fosse essa terra dourada, é uma terra dourada, é uma terra adorada, né? Esse trocadilho está em jogo, mas tem também o dourado e o adorada, né? Eles se confundem na nossa pronúncia. Então, é a terra de ouro, é a terra amada, mas, ao mesmo tempo, esse ouro, ele é essa busca pelo ouro, essa ânsia, essa fome de ouro, que é, digamos, uma marca ou uma metáfora da pulsão econômica, da pulsão capitalista, como diz o Max Weber. Então, nesse processo, a gente vai descobrindo também que essa terra colonizada, essa terra abusada, é uma terra ferida. Então, eu descobri que o buraco que eu tentava fazer na terra, na verdade, era uma ferida que eu estava tentando reconhecer. E eu fiquei mexendo nisso e fiz 13, acho que, pinturas nessa linha. E essas pinturas foram, então, expostas nessa prefeitura de Paris. Depois, agora elas vão para um outro espaço, mas as pessoas podem vê-las. Então, e elas são todas uma busca por, vamos dizer, criar uma... não é uma representação, mas é uma apresentação dessa ferida, dessa terra ferida, dessa terra machucada. Isso aqui que você está mostrando agora uma outra obra, são os cinco generais da ditadura, mais da ditadura brasileira, mais 3 generais que foram da junta militar, e eu chamei isso aí de generais falogocêntricos. Então, enfim, é uma coisa caricatural. Eu desenhei a partir de... Fiquei olhando, enfim, fazendo retrato desses generais, como eu fiz um retrato do Bolsonaro. Aliás, o retrato do Bolsonaro foi o primeiro que eu fiz. Na verdade, assim, eu nem me imaginava que eu fosse... Para mim é muito novo, eu não imaginava que eu fosse fazer isso. Eu não imaginava sequer que eu fosse capaz de fazer retratos e conseguir expressão das figuras, né? Então, cada um desses generais, o general Geisel, por exemplo, eu fiz essa leitura, né? Porque todos eles são marcados por alguma coisa canhestra, caricatural, como, por exemplo, o cocô das pombas, o outro com o freio, né, do cavalo. O Figueiredo dizia que preferia cavalos às pessoas, algo assim, né? E cada um deles tem alguma marca jocosa, que é ao mesmo tempo é caricatural, mas é crítica. E tem algumas que eu nem mostraria para as crianças de jeito nenhum, né, gente? Porque são coisas assim que são realmente violentas, né? E esse aí é o Bolsonaro enquanto o Burrei, que é o Ubu Roi, é uma sátira, não uma sátira, é uma farsa, é uma peça, que é uma pequena peça, que é uma farsa do Alfred Jarry, que é um autor lá do final do século XIX, bem conhecido na França. E, enfim, tem muita teoria por trás disso, mas na base é muito, muito fácil ver no Bolsonaro, no seu jeito de ser, nas suas expressões, no seu projeto político. É muito fácil ver essa farsa e ver esse personagem que tinha como objetivo comer tudo, matar todo mundo e ficar sendo rei. Então, é uma farsa porque é justamente uma peça para rir, uma peça para zoar, e, ao mesmo tempo, revela uma verdade de todos esses governantes grotescos, né? Esses governantes que são aquilo que Foucault chamava de governantes infames, cuja história a gente precisa escrever. Então, eu espero estar ajudando a escrever essa história. E essa obra, e as outras que a gente acabou de ver, elas também têm um nexo, Heloísa, com uma série de camisas. Eu estou fazendo uma série que são os 377 retratos
dos torturadores brasileiros da Comissão da Verdade. Então, a gente mostrou aqui de uma outra... A gente mostrou aqui, de uma outra vez que você veio, o começo dessa coleção de camisas. A gente mostrou as imagens delas, com as imagens dos torturadores. São camisas, assim, fortíssimas, né? Então, a gente expôs também essas camisas. Eu assim, sinceramente, eu não acho, né? Quer dizer, eu sei que mas não é, para mim é muito natural fazer isso. A minha filha, que estava morando comigo um tempo, ela um dia me viu com todas aquelas camisas penduradas, assim, dentro do meu ateliê que eu ocupava naquele momento, e ela me perguntou: mãe, você tá bem? Porque é muito... cabeça de torturador cortada, é muito sanguinário esse negócio, né? Na verdade, é uma forma, do meu ponto de vista, assim, é uma forma de não permitir, de sustentar uma memória sobre a ditadura militar brasileira. É uma maneira de garantir que isso não será esquecido. É uma maneira também de não apagar, enfim, a própria Comissão da Verdade, que é um dos motivos pelos quais, eu concordo aí nesse caso com a Maria Rita Kell, foi ela que disse isso, é um motivo pelos quais também Dilma Rousseff sofreu impeachment. Quer dizer, sem dúvida. Então, os militares ficaram muito incomodados quando a verdade sobre o que eles fizeram durante o período da ditadura veio à tona. E toda essa conversa em torno de anistia, hoje em dia também tem a ver com isso. Quer dizer, a impunidade é algo que os criminosos sempre esperam, sobretudo criminosos perversos. Então, do meu ponto de vista, a minha arte se torna menos estética, ou há uma politização da estética, e menos uma estetização da política, né, como essa gente faz, mas há uma politização da estética que tem uma função também social, uma função de memória, e é uma função, então, estético-política, a gente pode dizer. Eu fiz isso pensando que isso era necessário, que nós tínhamos a obrigação, não de colocar nossa arte a serviço de nada, mas eu penso que a arte é construção de mundo, e um mundo sem memória é um mundo que não vale a pena ser construído. Nós precisamos construir um mundo em que a gente saiba o que a gente fez, em que a gente possa usar essa sabedoria, esse conhecimento acerca dos nossos feitos, do nosso passado, dos nossos erros, dos nossos acertos, para construir um mundo melhor hoje, para construir um mundo melhor no futuro. Então, eu gosto de pensar arte muito assim. Claro que tem toda essa questão de construir sensibilidades, abrir espaço para sensibilidade, permitir o conhecimento através dessa relação diferente, dessa relação outra com a linguagem, mas para mim também tem isso de poder dizer alguma coisa que traga as pessoas para o real. E o real do coletivo, ou seja, o real político. E por isso, enfim, achei que essa forma foram nascendo para mim muito naturalmente, e é uma busca muito bonita, em que pese que haja muita dor nisso também, no sentido de que você elabora, claro, quando você faz arte, quando faz literatura, poesia, teatro, cinema, não importa, as pessoas envolvidas sempre estão elaborando alguma coisa delas mesmas, né? E, obviamente, nesse caso, eu elaboro a perda do meu país, né? E as inúmeras perdas no meio disso tudo. Perda do meu país, mas eu sou otimista. Agora eu já estou querendo recuperar meu país de volta, então eu estou feliz. O meu, né? Que a gente compartilha. Então, assim, você abriu para mim aí duas perguntas que eu queria te fazer. Uma é sobre a possibilidade da sua volta. E a outra, Márcia, assim, eu não entendo nada de arte, né? Mas eu acho que a arte, ela fala com a gente diretamente, sem a gente precisar ter uma teoria a respeito dela, né? Como a música também. E eu, quando olho o trabalho que você fez e está fazendo, ele fala comigo de duas maneiras, assim. Ele fala para mim
do quanto que você está passando, quanto que você passou até aqui, o quanto que a gente, como brasileiro, está passando e passou até aqui, mas você começou a fazer um buraco e você começou a ver coisas lá dentro. E você começou a tirar coisas lá de dentro, né? Você começou a colocar e expor outras coisas para poder construir mais para frente. Então, eu acho que ele, assim, é impossível olhar para o seu trabalho e não se sentir parte dele, se a gente faz parte desse mesmo Brasil. E eu queria saber para onde que você acha que ele vai te levar agora, assim, se vai dar para voltar, quando vai dar, como que vai dar? Então, Heloísa, olha só, eu acho que agora vai dar, porque agora a gente também não precisa, eu, Jean, Débora Diniz, a gente não precisa mais sustentar um exílio. Tem isso, né? Para muita gente assim que não, sei lá, por mil motivos não consegue olhar com olhos mais, digamos, empáticos para essa questão do exílio, pode parecer assim que a gente saiu para espairecer, né? Que a gente saiu para curtir ou para refazer a vida, quando, na verdade, todo mundo tem que refazer a vida todo o tempo, né? Quando, na verdade, a gente ficou impedidos de voltar. E porque as ameaças contra nós, elas nunca pararam, elas nunca desapareceram, né? E elas tiveram momentos diferentes, grupos, pessoas, contextos. Hoje eu falo que eu sou mais conhecida da extrema-direita brasileira do que da direita, do que da esquerda, eu acho. Assim, o povo brasileiro não me conhece, a esquerda me conhece mais ou menos, mas a extrema-direita me conhece muito bem. Então, contudo, a gente não precisa mais sustentar o exílio. Então, hoje, eu posso pensar num plano de voltar para o Brasil, eu posso tentar buscar um trabalho no Brasil, eu posso buscar ter uma casa no Brasil, posso poder, quem sabe eu possa, né, fazer tudo isso e até, mas no mínimo eu vou poder ir ao Brasil ver minha família. Assim, Heloísa, eu saí em dezembro, meados de dezembro de 2018, é muito ruim você ficar 5 natais, 5 réveillons, né, 5 anos novos sem ver sua família. No meio disso, você sabe, né? Você me conhece bem, você sabe, meu pai morreu, eu não pude ir, essas coisas todas muito tristes que muita gente passou por histórias muito tristes. Então, histórias muito tristes a gente tem realmente para partilhar, todos nós, e nós também, que tivemos que sair, temos a nossa cota desse horror. Esses dias uma pessoa me xingou muito, brigou comigo, dizendo assim, que Marielle não teve a mesma sorte. Aí eu quase perguntei para ela, assim, uma pessoa na internet, né? Eu quase perguntei para ela, mas você achava melhor que eu estivesse no Brasil assassinada, morta como a Marielle? Eu esperava que a Marielle tivesse podido sair. Infelizmente, naquela época, que é muito começo ainda, os ataques, enfim, a gente vinha sofrendo ataques, pessoas diversas, né, desde 2015. Eu, desde 2015, já sofria ameaças de morte. Eu inclusive, perdi um trabalho, né? Eu perdi um emprego, porque eu fui defender a legalização do aborto e comecei a sofrer ameaças de morte aí. Mas eram ainda pontuais e não tinha essa estratégia política como tem hoje de ameaçar todo mundo todo o tempo, né? E quando eu fui ameaçada em 2017 e 2018 inteirinho, 2018 foi um escândalo, eu achei que estava muito fora do normal. Pois bem, mas estou contando tudo isso que eu já contei em outros contextos, a gente já conversou, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que, considerando que a gente tem agora uma democracia reconquistada, uma democracia por reparar, é preciso reparar essa democracia, mas o gesto fundamental, que é o gesto da eleição, esse já garante muita coisa. Então, se as instituições conseguirem sustentar esse governo, se não houver novos arranjos de golpe, coisas do tipo, então eu acho que o Brasil vai se tornar um país possível. Porque o Brasil é cheio de potencialidades, é maravilhoso, tem muita gente, então tem muitas possibilidades, né? Uhum. É um país imenso, gigantesco, eu tenho muita vontade de voltar. Agora, eu realmente, pessoalmente, descobri que
eu vou ter que dar um jeito de fazer filosofia, de fazer literatura e de fazer artes visuais, coisa que dá muito trabalho, mas é muito bacana. Por sorte, a gente vai ter um Ministério da Cultura, um Ministério da Educação, esses ministérios que são importantes agora. Esses ministérios vão garantir que artistas, escritores, todo um setor da produção cultural vai avançar. E eu, assim, acho que eu estou falando agora como artista, né? Eu acho que nós, como artistas, naturalmente, dentro da produção sistemática da coisa toda, a gente vai acabar tendo como realizar, como avançar, como fazer avançar o nosso trabalho, né? Então, eu estou muito contente, otimista no sentido prático, cuidadosa no sentido teórico, mas muito otimista. Eu estou contente, assim, achando que a gente vai ter grandes evoluções no processo. Então, assim, espero... Ô, Márcia, eu vou insistir um pouquinho mais nesse ponto aí. Você já está vendo uma volta ou ainda não dá para falar disso? Olha só, eu tinha comprado uma passagem para ir no dia 20 de dezembro. E eu não fui. Porque teve um desaconselhamento. Eu e o Jean fomos desaconselhados de ir, o Jean Willis. E eu não falei ainda com a Débora Diniz e com Larissa Bombardi e outras pessoas que... Essas pessoas se tornaram, na verdade, mais conhecidas, né? Porque tem muita gente que saiu sem que isso tenha se tornado tão público. E então fomos desaconselhados porque o clima é muito pesado. Eu recebi várias indicações para não ir. Minha família pediu que eu não fosse. Porque os territórios onde eu iria transitar seriam perigosos. Não havia um esquema de segurança, não havia como, nem o próprio governo tinha como se ocupar disso. A gente também ainda não teve resposta sobre esse tipo de questão por parte do governo, então, porque tem muitas outras questões urgentes a serem resolvidas, evidentemente, mas era arriscado para nós, num contexto em que, enfim, bombas são explodidas, pessoas são espancadas, perseguidas, xingadas. Você nunca sabe quando a violência vai ultrapassar o nível verbal e vai para um nível físico, que também é importante de se cuidar, né? Então, por enquanto, não tem perspectiva. Eu penso assim, se eu puder ir ao Brasil para ver minha família, eu já vou ficar muito feliz. Se eu puder ir ao Brasil para lançar meus livros, fazer essa exposição, enfim, retomar, quem sabe no futuro retomar a vida, né? Porque também demora para você poder reorganizar, para você poder ter uma casa, para você poder ter um trabalho. Mas é claro que eu almejo tudo isso. Mas então ainda não há um plano. Eu queria ter ido para passar o Natal e o Ano Novo, mas que já seria bastante bom, mas ainda não há condições concretas. Então, devido ao delírio generalizado e à falta de segurança. Imagina, a minha filha tinha comprado 2 perucas para eu ir. Assim, Heloísa, ela disse, mãe, eu comprei 2 perucas para você, porque aí ninguém vai te reconhecer. Olha que loucura. O medo de ser reconhecido mesmo, né? Porque você nunca sabe se a pessoa vai te xingar, te dar um tapa, te dar um tiro, Você nunca sabe, porque você vive recebendo ameaças desse tipo. Desde 2018, as pessoas me escrevem dizendo eu vou dar um tiro no meio da tua testa. Enfim, coisas desse tipo. Coisas muito diversas, né, em termos de violência. Isso acontece toda hora. Então, eu acho melhor a gente tomar cuidado, porque depois de 5 anos a gente quer ficar ainda mais, a gente quer permanecer ainda mais vivo para ver, enfim, para ver o que vai acontecer com esse país, para ajudar esse país a avançar, mas para poder viver simplesmente, né, que é o que todos nós queremos. A gente quer, sem dúvida, qualquer cidadão quer que o seu país vá bem, mas a gente também quer viver, quer ser feliz, quer fazer coisas legais, a vida é ampla, o mundo o planeta é imenso, dá para a gente viver em muitos lugares e
Então, mas eu quero voltar, com certeza que eu quero voltar. Queremos todos, Márcia, queremos todos. Deixa eu voltar um pouquinho para as suas telas e para o seu trabalho. Como você é uma pessoa que sempre elaborou tudo muito, né, verbalmente, em textos escritos, com seu trabalho de filosofia, as aulas curtas de filosofia que você continua dando no Instagram e tudo, né, filosofia em comum. Eu queria que você, se possível, comparasse um pouco para você como é que é elaborar as coisas, esses pensamentos todos, esses sentimentos todos, de uma forma visual, com um trabalho de elaboração verbal, né? Como é que é para você essas duas coisas? Então, eu também estou descobrindo isso. Agora eu fiz um projeto que chama Anagramatologias, em que eu tento juntar as três coisas, né? O que significa essa gramática, vamos chamar assim, da reflexão, com a gramática literária, com a gramática visual. Então, eu estou pensando em conceitografias, né? Estou chamando assim. E são os nomes que a gente vai dando para as coisas quando a gente não encontra outros nomes. Você tem que, enfim, você não tem nomes prontos, então você cria nomes. Mas filosofia também é criação de conceitos, né, Heloísa? Isso aí desde sempre. Os filósofos, ao longo da história, sempre trabalharam com essa ideia de criação de conceitos. Bom, e eu, então, sigo explorando isso, pensando ou me colocando a pergunta sobre o que essas imagens fazem pensar. E eu mesmo, olhando para as minhas imagens, fui descobrindo coisas. Porque na hora que você cria, o processo é muito inconsciente. Até que você vai... Eu gosto de criar assim, pelo menos, de lançar ideias no papel, de lançar um traço no papel em branco, numa tela em branco, e começar a minha busca, que é uma busca muito pictórica, que é assim, traço por traço, construindo então esses signos. Quando eu fiz essa pintura, por exemplo, que está agora na tela, dessas figuras mascaradas, isso aí foi no período da pandemia, obviamente. Mas depois eu fiquei olhando e pensando, o que é isso aqui, né? Então, essa aqui chama Gêmeos, e a outra que a gente viu antes com aquelas máscaras azuis chama Estudos para Encontros Impossíveis. E, claro, é uma remessa às máscaras de antigamente, às máscaras da época das pestes, né? Das pandemias históricas pelas quais a Europa, sobretudo, passou. E são figuras, são personagens que vão nascendo, e eu mesmo não sei muito bem o que eles são. No caso evidentemente, dos outros, dos generais, eu sei muito bem quem eles são. Mas esses aqui eu não sei exatamente quem eles são, então eu também vou procurando qual é a narrativa deles. E eu fiz várias obras que têm muito o apelo da escrita, né? Tem a marca da escrita, eu escrevo. Então, tem uma obra que tem 3 metros, 2,80 metros por 6 metros, que é um livro meu que se chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro. Ele foi publicado na França e eu peguei essa tradução do francês e durante 10 meses trabalhei escrevendo esse livro. Então, é um livro gigante. Estou fazendo ele em português, em Portugal, onde essa exposição das coisas escritas está acontecendo, e se chama Ensaio de Escrita. Isso aqui que você está mostrando agora é capa de um livro. Então, e aí tem uma série desses vira-latas caramelo, que são um sucesso, assim, porque as pessoas compram as cópias. No Instagram, tem uma boutique lá no meu Instagram de artes, que as pessoas podem comprar a cópia desse livro do vira-lata, uma impressão bacaninha, assinada, e aí esse vira-lata, as pessoas gostam muito, elas costumam comprar. E o original está exposto também lá em Lisboa, e foi nessa linha da pergunta, né, sobre as alegorias da colonização. Eu escrevi, além de fazer esse desenho, eu escrevi toda uma pesquisa, um trabalho, tem um livro, então, que chama Complexo de Vira-Lata, que a gente já falou sobre ele,
E eu comecei a trabalhar muito com essas imagens também, né? Quer dizer, o vira-lata como uma figura que representa, digamos, é uma metáfora visual da nossa subjetividade brasileira. E então eu desenhei muitos vira-latas, as pessoas gostam muito dos vira-latas, então eu já vendi quase todos os meus vira-latas. O brasileiro gosta de falar de si, né? Então vai lá e pega o vira-lata. É um espelho. Sensacional. Então, acaba sendo um espelho, né? A gente olha para essa figura assim, que te olha de costas com esse olho meio... E eu mesma me surpreendia, porque na hora que eu estava pintando, eu estava, claro, buscando, tentando fazer de um jeito legal, mas eu me surpreendi com o olhar que esse cachorro tem na direção de quem está fora, assim. Então, é um retrato, né? É um retrato, aquele olho que me olha, né? Que me chama. E, enfim, aí ele virou capa desse livro, que chama Complexo de Vira-Lata, que é uma análise da tecnologia política da humilhação. Enfim, e eu vou fazendo isso, né? Eu vou descobrindo coisas que eu mesma não sabia que eu desenvolveria. Mas isso me dá muita alegria, Heloísa. É a alegria alegria da ideia, né? A alegria da produção conceitual. Só que agora os conceitos vêm também na forma de imagens. Então, não é só o texto e a explicação. Agora é uma imagem que fala com as pessoas. E eu fico sempre muito curiosa com a reação das pessoas. O que será que elas sentem quando elas veem uma coisa dessas? Como elas elaboram, né? E aqui tem outra imagem que tem a ver justamente com essa construção do ouro, né? E tem várias baratas aí no meio desse ouro também. Esse aqui tem muitos, né? É um painel assim com muitos pedaços. São pequenos pedaços, então dá essa sensação de grandes barras de ouro ao vivo. E, enfim, tem umas baratas viajando. Eu queria ir para as últimas figuras dessa sequência de imagens que eu consegui montar do seu trabalho. Tem lá no fim, essa aí. Eu queria que você conversasse um pouco sobre essa tela. Então, essa tela chama Os Comedores de Ouro 1, e uma outra que você mostrou antes, que é uma sequência de cabeças brancas, caveiras brancas comendo corpos vermelhos, Os Comedores de Ouro 2. E nesse caso aqui, eu fiz uma dessas cabeças, uma dessas caveiras. Isso aí foi a exposição lá em Paris, né? Uma parede, o lugar na prefeitura onde estava exposto. Então, eu fiz primeiro essa cabeça da esquerda, depois eu fiz a cabeça dourada, o crânio, né, de ouro, depois eu fiz essa cabeça que é cheia de ratos que estão entrando para dentro assim desse paletó. Depois veio a máscara de gás, que era muito usada, enfim, nas guerras do século XX, sobretudo na Segunda Guerra. E depois eu fiz essa caveira. Quando eu fiz a caveira, veio naturalmente que essa caveira estava vestida com uma camiseta da seleção brasileira. E essa caveira de vaca, né? Porque no Brasil se usa essa formulação, né, de chamar de gado os seguidores, por exemplo, de Bolsonaro. Gado no sentido de rebanho, né? No sentido de animal embrutecido, sem noção, sem reflexão, enfim, que simplesmente segue sem nenhum tipo de revolta o seu líder autoritário. Então, digamos, é a fórmula a partir da qual os brasileiros conseguiram definir a imagem, a metáfora a partir da qual os brasileiros conseguiram definir os fascistas no Brasil. Mas na hora que eu fiz também, não era uma coisa de caso pensado, eu não fiz o cálculo, eu fui descobrindo, porque eu gosto de descobrir, de ser meio surpreendida na hora que eu estou fazendo. E aí eu fiz a parte de baixo, que são... na verdade, eu fiz por pedaços, né? Hoje ela tem uns 3 metros também, 2,5 metros por 1,40 m, assim. São pedaços de papel, aí a tinta foi várias camadas de tinta, até que o papel fica meio plastificado, assim, fica uma coisa bastante densa, assim, bastante grossa, digamos.
E eu acho que eles não são tão óbvios, por mais que esse do gado possa até ser, o resto as pessoas podem ir pensando. Agora, são homens engravatados, no começo eu chamava de CEOs, né? Eram os sacerdotes do capitalismo, né? Então, o nome CEO ele não desapareceu. É o CEO 1, 2, 3, 4, 5. O quarto CEO ali, que é com a máscara da peste, também as pessoas compram lá na loja, que é um que a gente disponibilizou cópias. E então é isso. Os comedores de ouro têm a ver com uma história também dessa fome de ouro que eu estava falando antes, e tem a ver com uma gravura do século XVII que me inspirou, que é uma gravura em que aparece um Inca, quando os Incas foram invadidos pelos espanhóis. Aliás, eu estou em Barcelona hoje, eu estou aqui cheio de espanhol ao meu redor. Os catalãos não se consideram espanhóis, né? Mas, enfim, estou falando isso, enfim, um parêntese só para ilustrar e fazer brincadeira, mas nessa gravura de um sujeito lá, que era um indígena, que fazia a gravura, ele perguntava... ele mostrava assim essa cena, então, que o indígena, né, o Inca, perguntava para o espanhol: esse ouro vocês comem? E o espanhol respondia: sim, esse ouro comemos. Porque os espanhóis levavam todo o ouro para a Espanha, roubavam o ouro dos Incas, e eles conseguiram, ao mesmo tempo, convencer os Incas de que eles comiam aquilo, que eles dependiam daquilo para viver. Os Incas, que tinham muito ouro e não valorizavam o ouro, porque não precisavam disso, eles achavam esquisitíssimo que esses seres comessem ouro. E alguns filósofos, como aquela boliviana Silvia Cusican, que ela considera que os espanhóis deixaram os Incas num estado tal de perplexidade, de estupor mesmo, que é o que o psicopoder faz, né, com as pessoas, aí no Brasil também, que o Bolsonaro fez com as pessoas, o resultado do psicopoder está na frente dos quartéis, essa alucinação geral, né? Mas esse estupor, ele é capaz realmente de fazer com que as pessoas percam a capacidade de agir. E a Silvia Cusican, que é essa filósofa que eu citei, lá na Bolívia, ela fala... talvez seja esse o motivo pelo qual 146 homens a cavalo tenham conseguido vencer um exército de milhares de homens. Quer dizer, os espanhóis eram 140 e poucos. Eles venceram milhares de incas. Como? Através dessa criação, dessa posição dos incas nessa condição de gente que perdeu a reação diante do absurdo. Então, a gente está aí diante de um absurdo que não tem tamanho também, né? E a gente vai precisar dar um jeito nesse absurdo brasileiro o quanto antes. Acho que agora, de alguma maneira, isso vai começar a acontecer, porque o Flávio Dino disse hoje de manhã cedo que essas pessoas vão começar a ser retiradas, sim, chega, acabou, já era, deu, né? Mas... a gente está caminhando aqui para o final dessa conversa. Eu ainda tenho uma surpresa para a audiência, um VT que eu fiz. A gente está falando de cultura, eu vou falar de música, de uma descoberta importante que foi feita aqui numa universidade de Chicago, de Illinois, que tem a ver com a música brasileira, tem a ver com o que há de melhor na música brasileira. Mas isso é meu presente de Natal para a audiência, mas mais do que isso, foi um presente inenarrável. Eu vou pedir licença para a jornalista Heloísa e vou dizer: Márcia, minha querida, muito obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui, poder mostrar o seu trabalho, o que você está fazendo, que é uma maneira de curar e construir subjetividade para você e para todos nós, me parece. Então, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, um grande beijo para você e a gente se vê em breve. Um beijo a todo mundo e bom ano de 2023, né? Que seja melhor, vai ser melhor. Um grande beijo, Heloísa, muito obrigada. Obrigada a você. É isso, pessoal. Antes de chamar essa matéria que a gente preparou em especial para vocês, eu queria lembrar que no dia da posse teremos aí o William De Luca com as reações,
comentando o que está acontecendo. E amanhã a gente tem aqui no ICL Chico Sá entrevistando o Otto, que é aquele músico que foi um dos criadores do Mangue Beat, né? E a gente tem também os Galãs Feios, porque o Marco Bezzi vai entrevistar o Helder Madonada, então tem muita coisa ainda para a gente ver. Agora vou pedir o pessoal da produção para botar o meu presente de Natal atrasado para vocês todos. Vamos dar uma olhada nessa matéria que o PH editou com muito carinho e que eu acho que ficou muito bacana. Se batuque é mesmo um privilégio, como diz a letra do samba Feitio de Oração, descobrir e recuperar partituras de um dos maiores compositores e arranjadores do Brasil é uma emoção indescritível. Sambar é chorar de alegria. Foi de arrepiar, né? O músico Franco Galvão, paulista de Caçapava, sabia o que estava procurando nos arquivos da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Lá, a joia que ele buscava é tratada com todo cuidado. Fica em ambiente com temperatura controlada e nada de encostar as mãos. Foi muito especial, mas foi emocionante. Assim, no último dia eu tava em prantos. Ele recuperou partituras que agora ganharam vida. Todas do brasileiro Oswaldo Gogliano, mais conhecido como Vadico. Se você ainda não sabe quem foi o Vadico, aqui vai uma dica para você ficar sabendo. Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila. Olha, se ainda não deu para reconhecer essa aqui, todo mundo conhece. Vamos ver. Uma boa média que não seja requentada. Pois é, o Vadico compôs as músicas de alguns dos sambas mais famosos do Noel Rosa. E o Noel fazia a letra e gravava como cantor. Mas o Franco Galvão descobriu que o Vadico também deixou uma obra vasta aqui nos Estados Unidos. 14 anos nos Estados Unidos, e ele trabalhou com a Carmen Miranda em Hollywood em 6 filmes, trabalhou na Disney Pictures também em 2 filmes, e ele trabalhou como diretor musical da companhia de dança de uma bailarina muito importante estadunidense, que é a Katharine Dunham, e ele foi diretor musical dela por 3 anos. A Universidade do Sul de Illinois, em Carbondale, tem todos os arquivos da dançarina e coreógrafa Katharine Dunham. Nas caixas do acervo, Franco encontrou o que o brasileiro compôs entre 1949 e 1952. São músicas para grandes formações, notadamente para orquestra, para big band e para orquestra de cordas. Entre elas, os choros número 1, 2 e 3, com arranjo para orquestra. A partir de centenas de páginas de partituras, Franco montou um quebra-cabeça e reorganizou tudo. Foi possível, depois de olhar essas 541 páginas de partitura, decupar tudo, colocar tudo juntinho, entrar tudo no computador, nota por nota, para entender o que era isso. Conseguimos descobrir 8 músicas inéditas, não sei bem inédita, mas são músicas que foram apresentadas em 1950 e depois nunca mais, ou seja, há 72 anos que elas estão engavetadas. Agora, toda a obra do compositor paulista, que se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro, está organizada em uma página na internet. Os trabalhos recém-descobertos e toda a obra de Vadico vão se tornar uma coletânea de CDs. E mais, com as partituras recuperadas, músicos do Brasil e do mundo vão poder tocar o que ele criou. Fazer o que Franco fez esse ano em Illinois: dar vida, eternizar a obra de Vadico.
É isso, pessoal. Então amanhã tem mais aqui no ICL e seguimos juntos. Até lá.